Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, começando a semana, dia 17 de junho. Lá se vai o mês de junho, já passamos da metade dele. E vamos falar então a respeito ainda da rodada do final de semana. Já vamos projetar Vasco da Gama e Juventude, CBF já fazendo ajustes na tabela. Temos outras notícias importantes também para trazer por aqui. E quero trazer também notícias da nossa seleção que está se preparando para estrear na Copa América. A situação de Felipe Coutinho. Tem novidade? Eu vou trazer para você. Tem novidade na situação do Payet? Vai embora ou vai ficar? E o técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, esse fica ou vai embora? Vai retornar mesmo o Ramon Dias? Então, tem tudo isso aqui no nosso canal. Hoje eu estou trazendo aqueles abraços que eu prometi. Deu um tempinho, fui lá, anotei tudo bacana. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. O joinha é importantíssimo. Vai chegando, vai dando joinha. Você nos ajuda maravilhosamente bem dando joinha e se inscrevendo no nosso canal. Mas, Wellington, para que eu tenho que me inscrever? É para aumentar o número de inscritos. Aí o YouTube entende que o nosso trabalho é legal. Tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá então. Vamos começar com Vasco e Cruzeiro ainda, jogo repercutindo, porque para o técnico vascaíno, o Álvaro Pacheco, o Vasco fez uma partida muito interessante, merecia ter saído com a vitória de São Januário. Quero o seu comentário aí também. Eu sei que muita gente não gostou, né? Já vi alguns comentários no nosso vídeo em que colocamos a entrevista coletiva na íntegra do técnico Álvaro Pacheco. Agora, ele falou a respeito de Payet, se ele vai contar com esse jogador na quarta-feira, lá em Caxias do Sul, ao mesmo tempo que ele fala do garoto JP. Eu gostei do JP. É evidente que ele poderia ter aparecido um pouco mais para o time. O técnico Álvaro Pacheco falou sobre Payet, que está na transição, e sobre o garoto JP, que é da base e da seleção brasileira e tem muita bola. Aquilo que eu posso dizer do Payet, eu sei que ele já está a fazer aqueles tratamentos de transição, mas sinceramente amanhã com o departamento médico vou-me aflorar daquilo de concreto, como é que ele está, se ele é possível ir para o jogo ou não. Sinceramente não posso dar essa resposta. Mas se me perguntares, gostava que ele estivesse disponível. Acho que eu sou um treinador que gosto que todos os jogadores estejam disponíveis. Para nós, treinadores, temos aquela dor de cabeça de muitos jogadores ou ter soluções para poder ajudar o Vasco a atingir os seus objetivos. Em relação à prestação do JP, eu acho que foi para quem fez um jogo pela primeira vez, e foi um jogador também que foi crescendo ao longo do jogo, principalmente numa primeira parte, foi aquilo que eu conversei com ele na segunda parte. Muitas vezes ele estava a fugir da posição dos espaços que era importante ele estar, e ele na segunda parte corrigiu esses momentos e acho que cresceu, começou a ter muito mais capacidade de intervenção no jogo, ter mais bola, teve ali decisões porque começou a procurar o espaço que o Galdames e o Zé estavam a provocar para esses espaços serem libertados, e ele começou a detectar melhores espaços. Penso que fez uma exibição para quem fez, acho que toda a equipa boa. É um jovem que nós acreditamos como não só o JP, mas como todos os jogadores, que vamos melhorar, que vamos ser capazes de passar para outros patamares, e agora é continuar a trabalhar e focar-nos já no próximo desafio. Pois é, eu acredito que o Payet não deva ir para esse jogo, até pela idade, tem que fazer uma recuperação completa, não pode ir meia boca, né? Muito se fala dele não continuar no Vasco. A gente já trouxe esse assunto uns meses atrás, né? E porque ele não estaria muito satisfeito com o momento atual do clube, não estaria também aí muito feliz porque a família está na França, ele está sozinho por aqui, entre outras questões. Mas é um jogador muito importante para o Vasco da Gama. Poderia jogar com o Felipe Coutinho? Lógico que sim, com a maior certeza. Dois jogadores habilidosos, um completa o outro. É só você lembrar da seleção de 70, né? Quem é mais jovem, que não viu, dá uma olhadinha aí. Quem é dessa época vai se lembrar.
né? Então, jogador bom com jogador bom só aumenta. Você adiciona, você não divide, não tem esse negócio. Dois bons canhotos, não vai achar um lugar para jogar. É só você pensar dessa maneira. E o Felipe Coutinho, aí alguém já me pergunta daí, do outro lado do vídeo, está vindo, não está vindo? Wellington, estão conversando, tem papéis trocados, tem exigências do staff do Felipe Coutinho, tem a questão salarial, tem a questão de reforços, ele quer um time competitivo, não está errado o Felipe Coutinho, ao meu sentir, quero a sua opinião, escreva aí, tá certo Felipe Coutinho, querer o Souza, o Alex Teixeira, mais gente boa de bola para encorpar o Vasco da Gama, você concorda? Lógico que todos nós concordamos, né? Será que tem alguém? Não, não precisa. Pelo nosso movimento, pelo nosso jeito aí atual, né, lá na 15ª posição, com 7 pontos, ameaçados pelo Grêmio e pelo o próprio Criciúma, que tem jogos a menos, o Vasco precisa, sim, de qualidade, principalmente no meio-campo. Então, isso aí é importante. Se o Vasco não conseguir fechar com o Felipe Coutinho e o Felipe quer jogar no Vasco, o Botafogo já fez uma proposta excepcional por ele, eu já falei isso aqui, seria hoje talvez o maior salário do futebol brasileiro. Nós temos o Cruzeiro, nós temos o Grêmio e até o Fluminense tem interesse também no Felipe Coutinho. Prioridade, repito, é o Vasco da Gama neste momento. Deixa eu falar mais aqui a respeito, já que eu falei do Payet e do garoto JP, o Lucas Piton será reexaminado nesta terça-feira para saber se está liberado para o jogo ou se o Vitor Luiz segue na lateral esquerda. Gostei muito do Vitor Luiz. Defendendo, foi perfeito. Atacando, ele não teve aqueles bons cruzamentos que o Lucas Piton tem, mas é um jogador importante, sim, para o Vasco da Gama. Vasco que não terá o Verratti contra o Juventude, tomou o 3º cartão amarelo. A tendência é que o Ryan seja esse atacante, ou o Cleiton, né? Vamos ver o que o Álvaro Pacheco vai montar para o jogo desta quarta-feira diante do Juventude. Seria importantíssima uma vitória vascaína lá na Serra Gaúcha. A gente sabe que o Juventude é muito difícil jogando dentro de casa, mas pelo momento do Vasco, fazer 3 pontos num jogo fora para ganhar moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Galdames, ele chutou a sola do pé de um dos jogadores do Cruzeiro, saiu com um trauma, foi examinado, assim, fratura não tem, mas passa a ser dúvida o Galdames, que foi o jogador que mais correu no meio-campo do Vasco, segundo as estatísticas. Fez uma boa atuação o Galdames. Sei que tem muita gente que não gosta, mas fez uma boa atuação, como o Zé Gabriel. Também gostei do Zé Gabriel na partida de ontem. O Esforça já pode voltar, ele já está liberado pelo 3º cartão amarelo que ele já cumpriu. E sobre a questão do próprio técnico Álvaro Pacheco, teve uma pergunta legal para ele. Olha, estão dizendo que o Ramon Dias vai voltar, estão dizendo que o Emiliano volta também. E você, o que você acha? E ele usou uma frase dos técnicos portugueses, que está sempre com a mala pronta para ir embora. Vamos ouvir. Há um treinador português que teve uma expressão que nós treinadores temos de estar sempre com as malas prontas. Aquilo que eu posso dizer, acredito muito naquilo que é o nosso trabalho, estou com muita vontade de estar aqui no Vasco e ajudar o Vasco a levar para os patamares que eu não tenho dúvidas que eles vão chegar. É importante perceber que há tempo, tem que haver sempre um processo. E quando são processos novos, é importante as pessoas começarem a identificar-se e cada vez mais a acreditar naquilo que é o processo. Agora, o futebol é mesmo assim. Eu enquanto treinador, tenho que estar preparado. Ora, aquilo que eu sei, estou com uma vontade de todos os dias trabalhar no máximo, todos os dias ajudar os meus jogadores a ser melhores, todos os dias ajudar o Vasco a estar mais preparado de conquistar os 3 pontos. Este é o meu foco, o meu e da minha comissão. Agora, quando está acima de mim da decisão, eu já não sou o controle, é aquilo que eu faço pelo Vasco. E aquilo que eu posso dizer, todos os dias trabalho e morro por aquilo que é os interesses do Vasco. Aí então, o Álvaro Pacheco, né? Eu vejo o seguinte, conversei com algumas pessoas em São Januário no domingo, não vejo possibilidade da volta do Ramon, parece que o assunto vai parar mesmo na FIFA.
continua o Vasco dizendo que ele que pediu demissão e não foi demitido. Então esse assunto ainda vai render. Você tem uma multa rescisória alta para ser paga. E aí? Faz uma conta de chegar? Sacrifica o Álvaro Pacheco, que veio agora, e volta com o Ramon Dias para não processar o Vasco e cumprir o contrato? Também uma boa pergunta para você responder aí nos nossos comentários. Fique à vontade para tecer o seu comentário também. Sobre o potencial construtivo de São Januário, está na pauta do dia, na ordem do dia desta terça-feira na Câmara dos Vereadores. Vamos ver se realmente vai para a votação. São 48 emendas, só o Pedrinho, o presidente do Vasco Associativo, apresentou 25 emendas, isso aí é normal. E uma delas é conseguir, antes do início das obras, 20% do valor do potencial construtivo a título de início de obra para o Vasco da Gama. Algo em torno de 500 milhões de reais, seria então algo em torno de 100 milhões de reais. O projeto original prevê 10%. Vamos acompanhar toda essa movimentação na Câmara dos Vereadores. Já tivemos a primeira votação, foi aprovada, agora tem a segunda votação com essas emendas aí que precisam ser analisadas e depois o prefeito sancionar e começar então a obra. O Vasco já tem empresas interessadas no potencial construtivo para São Januário. Deixa eu falar aqui a respeito da Série A. O jogo Grêmio Internacional Grenal vai ser no dia 22 de junho, sábado, 17h30, lá no Couto Pereira, em Curitiba. O jogo Internacional e Atlético Mineiro, no dia 26 de junho, quarta-feira, 21h30, no Heriberto Rilse, lá em Criciúma. O Inter ainda recuperando o Beira-Rio. O jogo do Bahia com Juventude no dia 4 de julho, quinta-feira, 19 horas, na Fonte Nova. E Fluminense Internacional, no dia 4 de julho, 21 horas, no estádio do Maracanã. A informação que eu tenho sobre aqueles jogos atrasados da Copa do Brasil, que eles devem acontecer nos dias 10 e 13 de julho. Aí sim, a CBF vai estar com os jogos zerados da Copa do Brasil, já podendo fazer o sorteio da próxima fase da competição Copa do Brasil. Certo? E aí? Quero a sua opinião. Comente aí. Deixa eu mandar aqueles abraços que a gente prometeu para a moçada, né? Todo dia eu falo, vou mandar abraço, vou mandar abraço. Mas hoje eu separei aqui alguns abraços para mandar para vocês. Meu amigo Gel Santos, um abraço. O José Luiz, o Rômulo Tadeu. Quero abraçar também o Celso Murilo, o Nelson Cordeiro, que está em 13 Tilhas, em Santa Catarina, é o nome da cidade, 13 Tilhas, em Santa Catarina. O meu amigo Jorge Guerrar, né, lá em Petrópolis, o Gilvan Cardoso, o Edson Cardoso, Mauro Alves, Joelson Cardoso Xavier, Ricardo Teixeira, João Carneiro, em Venda das Pedras, São Gonçalo, o Marcelo Graça, a Conceição Silva. Conceição está lá em Ubá, Minas Gerais, está sempre participando com a gente. O Amarildo Silva, o Biratã Dantas, o Alex Bulhões, o Francisco Tchanger e o Josemir Pereira são alguns daqueles que estão recebendo o nosso abraço. E a gente pede para passar esse link, pedir para que outras pessoas se inscrevam também. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E esse link aí, manda para mais gente, porque quanto mais gente se inscrever no nosso canal, melhor é. A gente aumenta o número de inscritos, o YouTube entende que é bacana o nosso trabalho e vai nos dar muita moral. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.